Olá, pessoal, tudo bem? Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me acompanhando nesta revisão. Gente, primeiramente eu gostaria muito de agradecer a Deus porque nós chegamos nos nossos 1.000 inscritos. Nossa, só Deus sabe a minha alegria, a minha felicidade. Graças a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom, pessoal? Porque me ajuda muito cada comentário, cada like. O YouTube vai vendo e vai reconhecer, tá bom? Pessoal, muita gente achou que eu havia abandonado vocês. Mentira! Não abandonei. É, Essa semana realmente eu não consegui gravar. Eu gravei uma do concurso de Japeri do Rio de Janeiro, porque foi uma aula que eu tinha feito. Eu não sei nem quando que eu tinha feito a aula, mas essa semana que passou eu realmente não consegui fazer nada aqui pro canal, decorrente à falta de tempo que eu, assim, foi muito, 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 muito corrido. Tanto que eu terminei esse slide de revisão, já era quase 2 horas da manhã, para vocês terem ideia. Bom, revisão. Como vai funcionar a nossa revisão? Passei por toda parte. LOAS, o Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto da, enfim, da pessoa com deficiência, Lei Maria da Penha. Passei por todo o nosso conteúdo. Porém, eu passei por meio de questões e eu filtrei, eu peguei só questões de cuidador social. Não peguei uma questão apenas, que foi para auxiliar de, eu acho que alguma coisa de administrativo, agora não me lembro. São cerca de aproximadamente 60 a 70 questões, tá? Só de cuidador social, para vocês verem como é a cobrança. Porque uma coisa eu virei e falar assim: eu vou resolver uma questão para todos os cargos. E você pegar, por exemplo, o ECA e ver como que ele é cobrado. Outra coisa é você ver como que, de fato, aquela matéria que você vai estudar, como ela é cobrada no seu concurso público. Há uma diferença, tá? E é interessante que você já tenha esse, essa, esse manuseio para a sua prova. Bom, passei pelo conhecimento do SUAS e do LOAS, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Maria da Penha e a Lei Complementar do 135 de 2012, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos. Gente, aqui é questão de sistema operacional, eu ia até trazer umas questões de língua portuguesa, mas realmente não deu tempo. Eu gosto muito de língua portuguesa, eu ia trazer para vocês, mas realmente não deu tempo. Mas pelo menos toda essa parte de legislação, pelo menos o básico, nós vamos ter visto, tá? Tô aqui com o meu café porque minha mãe me chamou, Rebeca, vem tomar café. Eu tomei um café correndo, trouxe outro, porque eu falei, gente, eu não quero atrasá-los. E eu quero que eles venham se dar muito bem. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então? Bom, primeira parte do nosso estudo. Eu comecei, gente, pela organização da assistência social, porque foi um ponto que nós não vimos, tá? Deixa eu fechar aqui, gente, porque eu moro perto de uma fábrica e às vezes dá muito barulho. Por isso eu gosto de gravar mais à noite, tá? Mas enfim. Ó, vamos lá. Aqui, pessoal, você tem muita questão da assistência social. Aí você fala, Rebeca, mas você é da área do direito. Gente, mas aqui nós temos muito direito propriamente dito, tá? Eu abordei, eu acho que 2 artigos, 3 artigos iniciais para nós já partir para questões, tá bom? Nós partimos. Enfim. Ai, quase embolei aqui. Bora lá então, ó. Das definições e dos objetivos, ou seja, vai te falar a definição da assistência social e os objetivos da assistência social. A assistência social é um direito do cidadão e dever do Estado, ou seja, se eu tenho um direito de um cidadão, então, obviamente, eu tenho o Estado tutelando por aquilo. Então, se eu tenho um direito, o Estado tem o dever de tutelar por aquilo que é meu direito. É política de seguridade social não contributiva. Deixa eu até pegar aqui, gente, eu tenho um livro de direito previdenciário. Ó, esse livro aqui tá muito bom, da editora Mizuno. E eu estava até lendo um pouco aqui. Cadê, gente?
Aqui, ó. Vê-se que o acesso aos benefícios e serviços assistenciais não é universal, fato que o distingue do segmento de saúde. Porém, como a saúde, esse segmento independe de contribuição direta. Ou seja, você não tem aquela contribuição quando eu estou falando do âmbito da assistência social, que provê os mínimos sociais. Então, é o quê? É o mínimo básico social, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. E a Constituição, ela fala sobre isso. Onde ela fala sobre isso? No artigo 203. Ela me diz que a assistência social, ela será prestada, então é uma prestação a quem dela necessitar. Ou seja, qual é a característica personalíssima de quem precisa, de quem depende, naquele determinado momento, da assistência social? Quem dela necessitar. Por isso que falo aqui que não é um acesso universal, um acesso daquela pessoa que necessitar. E independe também de qualquer tipo de contribuição à Seguridade Social. E vai ter por objetivos: inciso 1º, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Então, essas são os polos de proteção: a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. Inciso 2, o amparo a crianças e adolescentes carentes. Aí vem outro aspecto que nós chamamos de personalíssimo. Como assim aspecto personalíssimo? Gente, é um aspecto que é inerente à pessoa. Então, por exemplo, se uma determinada pessoa, por exemplo, um idoso, recebe BPC, por que ele recebe? Por conta da sua qualidade personalíssima. Ele é uma pessoa idosa. Então, por esse motivo, né, entre outros, estou falando aqui de uma forma bem geral, tá, gente? Tem uns requisitos. Calma. Estou falando de uma forma literal, tá? Porque uma pessoa idosa não tem condições de sustentar, enfim. Vou tomando meu café, gente. Senão, mineiro precisa de café. 3. A promoção da integração ao mercado de trabalho. 5. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa. A gente não usa mais o termo portador de deficiência, nós usamos pessoa com deficiência, por isso que o termo é PCD, não portador de deficiência. E ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Então, aqui outra característica: um salário mínimo. Cuidado, porque as bancas elas costumam fazer pegadinha. 2 salários mínimos é um salário mínimo, e a pessoa, no caso, a pessoa com deficiência ou o idoso, comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção. Então, não tem condições de se manter, de prover ali o mínimo para sua dignidade, então alimento, moradia, enfim, ou tê-la provida por sua família. Porque a gente sabe que a própria Constituição traz a responsabilidade dos pais tutelarem pelos filhos e os filhos cuidarem dos pais na velhice. Mas pode acontecer de acabar essa proteção por parte da família não ser feita, às vezes por falta realmente de recursos. 6. A redução de vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, tá? Inciso 2º, parágrafo 2º. Gente, artigo 2º. Tá vendo? Eu tô muito emocionada aqui. Parágrafo, artigo 2º. O artigo 2º vai me trazer os objetivos da assistência social. O primeiro deles é a garantia da vida, a redução de danos, a prevenção da incidência de riscos, especialmente. Aí vem de novo o que já estava descrito na Constituição: proteção à família, maternidade, à infância, adolescência e velhice, amparo à criança e adolescente carente. Aí vem, inciso 2º,
a vigilância socioassistencial, que visa analisar de uma forma territorial a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimações e danos. 3. A defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso ao direito no conjunto das provisões socioassistenciais. E o parágrafo único vai me dizer que, para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza de forma integrada as políticas setoriais, garantindo o mínimo social e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais, tá? Bom, vamos... Opa, não. Sobe. Peraí. Sobe, setinha. Peraí, gente. Pronto. Tá tudo certo. Peraí. A tela tá pequenininha pra mim, gente. Não consigo enxergar a barra de notificação. Bom, gente, tomei meu café. Vamos lá, então, ó. Eu trouxe aqui as quase 10 questões, então vamos comigo, gente, por favor. Não me deixa sozinha aqui, não. Vamos responder comigo. Bora lá. Ó, tudo para cuidado social e questões super recentes. Eu acho de 2019 para cá, tá? Fechou? Ó, outra coisa. Como essa revisão é gravada, por que eu não gosto de fazer a revisão ao vivo? Porque você pode acelerar minha voz, você pode dar pausa e fazer suas coisas. Eu, basicamente, quando é uma revisão ao vivo, eu acho que dependendo da situação, pressiona muito o aluno, tá? Pressiona muito. Dá pausa, volta, acelera minha voz, diminui minha voz, entendeu? De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, o que é vigilância socioassistencial? Gente, vamos fazer o seguinte, cá entre nós, muitas questões, né, muitos artigos, é um pouco difícil de passar literalmente por tudo, tá? Então, não, muitas das vezes eu falo porque é o fato, tá? Muitas das vezes você vai pela exclusão. É quando nós fomos fazer as questões de ECA, Maria da Penha, Estatuto do Idoso, muitas das vezes é pela exclusão. É pelo, peraí, não, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido, isso aqui não... É muito pelo que você ali já do seu dia a dia você já sabe. Mas se você não passou por tudo, não se cobre por isso. Ah, eu não vou conseguir fazer a prova porque eu não passei pela lei toda. Não, por favor, tire esse pensamento, tá? Não fica presa nisso. Então, vamos lá. A vigilância socioassistencial é a universalização dos direitos sociais a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. B. É um instrumento de proteção da assistência social que identifica e previne situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos do território. C. Refere-se ao reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social e combate à fome de que a entidade da assistência social integra a rede socioassistencial. D. Refere-se ao estabelecimento das responsabilidades dos entes federativos da organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social. E letra E. Refere-se à supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Qual alternativa está correta, gente? Vamos, como eu falei, até pela lógica, assim. B. A vigilância, presta atenção. Vigilância, instrumento de proteção que identifica. Se você ficasse com dúvida, gente, vigilância, vigiar. Ok. Se eu vigio, eu identifico alguma coisa, então, obviamente, eu vou prevenir alguma coisa. Nós passamos por esse artigo? Não, mas é o artigo 6º, o seu parágrafo 1. Fechou? De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, o que é o Centro de Referência de Assistência Social, mais conhecido como CRAS, né? O Centro CRAS e CREAS. Letra A. É a unidade pública municipal de base territorial localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à circulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência? Letra B. É uma unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e familiares que se encontram em situação de risco pessoal ou social. Letra C.
É um conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias. Letra D. Unidade pública organizada sobre a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social. Descentralizado é quando eu tiro só de uma determinada parte, então eu descentralizo um serviço. Eu tiro ali da administração e tiro no sentido assim, de execução, tá? E vou distribuindo aos outros entes da federação, enfim, outros órgãos, tá? Letra E. Unidade pública vinculada ao órgão gestor da assistência social deve prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros. E aí, pessoal, se fosse você, lá na sua prova, o que você marcaria? Letra A. Unidade pública municipal. Base territorial e é localizado em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social. Objetivo: a articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência. Não tem segredo algum. Onde eu tenho disposto isso? Artigo 6º, parágrafos 1º e 2º, que eu tenho o CRAS, que nós falamos agora, e o CREAS. Tem aqui, ó, vou até fechar aqui a minha telinha para você poder bater um print. Bate um print aí. Prontinho, deu tempo. Para outra questão agora. Não vamos perder tempo. Previsto no artigo 5º, a participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, está disposta sob forma de, presta atenção, que também era muito pela forma de exclusão, tá? Tá me perguntando aqui que a participação da população. Ok. Se eu tenho uma participação, eu tenho o quê? Eu tenho uma ação, concorda comigo? Ok. Objetivo, no caso, né? Tá, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Isso que eu acabei de ler é um princípio? Isso, será que se entende como um princípio? Eu acho que não, né? Vamos ver. Objetivo, eu li alguma coisa de objetivo aqui? Você tem a participação da população. Eu não tenho aqui para isso ou para aquilo, ou com essa finalidade ou com aquela. Eu não falei isso. Aqui você tem por meio de organização. Eixo estruturante, serviço ou diretriz. O que mais se encaixa aqui, gente? Uma diretriz. Ou seja, a organização da assistência tem como base e diretriz a participação da população. Ou seja, eu vou conseguir produzir isso se eu tiver a participação da população. É uma diretriz. Precisa, como eu falo, muitas das vezes você pode ir pela exclusão. Não, princípio, não, isso aqui não é um princípio. Quando eu falo de princípio, eu falo de algo que vai ser feito com base naquilo. Então, por exemplo, eu trabalho para administração pública e eu vou atender uma pessoa com base na impessoalidade. Então, ó, presta atenção. É algo que eu vou fazer em cima daquele princípio. Objetivo é como eu sempre falo. O objetivo é por que você vai, para quê? Com qual interesse, com qual intenção você vai fazer aquilo. Então, eu quero você mesmo. Eu quero ser cuidador social. Ok, qual é o seu objetivo? Então, é aquilo que você encontra a finalidade através do que você está fazendo, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, da diretriz, tira print. Ó, tira print novamente. Aqui, ó, o artigo 4º já vai me trazer quais são os princípios.
supremacia do atendimento, universalização dos direitos sociais, tá vendo? Esses são os princípios, respeito, igualdade, tá bom? Bora lá para mais uma questão. Deixa eu ir rolando a tela aqui, para não ir sumindo para mim. Segundo o artigo 1º da Lei Orgânica da Assistência Social, a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social e não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizado através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento. Né? Promoção de integração ao mercado de trabalho, vigilância socioassistencial, defesa de direitos, necessidades básicas ou supremacia no atendimento. Supremacia no atendimento é o quê? Princípio, acabamos de ver. Letra D, a assistência social, minha borracha. A assistência social, todo esse rol que nós lemos, né? Da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Porque se eu falo de mínimo, aí olha como que vai pegando. Mínimo social. Mínimo social. O que eu tenho de mínimo? Uma necessidade básica para sobrevivência. Mínimo social, defesa de direito, não é o que o artigo me traz. Então, se eu tenho prover o mínimo, se eu tenho uma provisão do mínimo, esse mínimo me seria o básico. Assim que a gente pode interpretar. Mais uma questão. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com o objetivo de incentivar e melhorar, exceto. Quem já me acompanha há um tempo sabe que eu falo que aqui tem uma maçã podre. Vamos lá. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares, com o objetivo de incentivar e melhorar, exceto desenvolvimento de atividades que dificultem o processo de envelhecimento saudável. Já achamos o erro, né, gente? Fortalecimento da convivência familiar e comunitária, tá certo. Respeito à dignidade do cidadão, certo. Letra D, serviços e ações de proteção social especial, ok. O que pegou aqui na letra A? Essa palavrinha aqui, ó. Deixa eu trocar aqui a caneta. Que dificultem, a assistência social vai fazer alguma coisa que vai para dificultar com a finalidade de dificultar a vida de alguém? Não, né, gente? Marque a alternativa incorreta a respeito dos objetivos das proteções sociais, social básica. Vamos lá. Então, novamente, maçã podre. Fortalecer vínculos familiares e comunitários. B. Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições. C. Desempenhar prestação continuada e de proteção social básica somente para os idosos. D. Desenvolver serviços, programas e projetos sociais de acolhimento, convivência e socialização das famílias e dos indivíduos. Gente, então, obviamente, aqui na letra D, esse somente não pegou bem. Eu tenho, ó, somente, social básica, somente. Uma coisa que eu falo muito para os alunos, gente, eu sempre falo, cuidado com esses tipos de palavras, somente, sempre. Olha o que vai me dizer o artigo 20. O BPC, para pessoa com deficiência e ao idoso. Então, eu tenho o PCD e a pessoa idosa. Tá? Isso aqui é um I, o era para ser um I. Tá bom? Vamos lá, então, ó. Assinale a alternativa correta em relação a quem constitui o público usuário da assistência social. Então, quem está no polo ativo, ou seja, quem faz o uso dessa assistência social, tá? Bom, na verdade, polo passivo, quem usa. Cidadãos e grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco, não vi erro aqui, vamos ver a B. Apenas crianças, e aqui não precisa nem continuar, gente, porque, como eu falei, apenas as crianças vão ter, foi isso que nós lemos no rol? Não. C, apenas grupos? Não. D, apenas, tá vendo? Não precisa nem continuar lendo, só o apenas já corta. Apenas? Não. Então, aqui a única opção que me foi favorável foi a letra A. É o que eu falo para vocês, ó. A banca chegou e falou assim, apenas, 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 apenas.
Não, situação e grupos que se encontrem, cidadãos, perdão, e grupos que se encontrem, ou seja, não é apenas uma pessoa, apenas um grupo. Quando acontecer isso, já pode ir excluindo, porque isso vai otimizar muito seu tempo, tá? Outra questão. A assistência social, o direito do cidadão e dever do Estado, política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, por o artigo 1º, né? Realizado através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas, de acordo com o excerto, assinar a alternativa correta sobre um dos objetivos da assistência social. Aí aqui eu já tenho o objetivo, tá? Já tenho o objetivo. Presta atenção. Supremacia do atendimento às necessidades, aqui eu tenho o princípio, não o objetivo. Igualdade dos direitos do acesso ao atendimento sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se a equivalência às populações urbanas e rurais. C. Universalização dos direitos sociais a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. B. Primazia da responsabilidade do Estado na condução de política. Ou letra E. Habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, promoção de sua integração à vida comunitária. E aí? Letra E. Gente, presta atenção. Objetivo. Supremacia, igualdade dos direitos, universalização e primazia. Rebeca, mas isso aqui não tá na lei? Tá. Mas o que é objetivo é a letra E. O que é objetivo é a letra E. Quando você fala universalização dos direitos a fim de tornar o destinatário, isso, gente, te leva a entender que eu vou fazer algo, eu vou atuar em cima desse direito, desse respeito. Então, por exemplo, volto a falar o exemplo do caso do atendimento. Se eu vou atender uma pessoa na administração, eu vou atendê-la respeitando seus direitos. Eu vou atendê-la, esse é meu objetivo, atender. Só que eu vou atender com base no quê? No princípio. Então, o objetivo é o atendimento. E a impessoalidade, o respeito aos direitos é é a, é o princípio. Cadê? Foi aqui que eu trouxe para vocês, né? Cadê? Ó, cadê? Tô pulando demais aqui. Cadê aqui, gente, o artigo 4º que eu trouxe para vocês? Ai, não sei, tá lá em cima. Oxe, estranho. Não vi. Tá, vamos lá. Apenas respondemos essa, então vamos lá. Ó, a assistência social tem por objetivo a habilitação e reabilitação. Bom, assinar a alternativa correta. Aqui já é acerca do BPC. Presta atenção. Ó, o que nós temos aqui em cima? Vamos otimizar o nosso tempo. Presta atenção. Benefício da prestação continuada. Garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência ao idoso com 65 anos. Olha como é que a gente vai otimizar o nosso tempo. Benefício idoso 70 anos. Já corta. Porque eu tenho 65 anos. Letra B, deixa quietinho. 65 aparece. Letra C, 60 anos. Já corta. Letra D é beleza. Vamos para o salário mínimo. Um salário, tá ok. 2, já corta. Então, não é a letra E. Vamos lá, então, ó. Letra B. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo à pessoa portadora de deficiência, pessoa com deficiência, e o idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, mesmo sendo provida por sua família, mesmo sendo provida pela família? Não. O que é o caso? Não ser provida nem por ela mesma, nem pela família. Já corta. Letra D. Benefício, BPC, garantia de 1 ano, pessoa com deficiência, 65 anos, ou mais, sem comprova não possui meios de prover a própria manutenção e nem tê-la provida por sua família. Certíssimo, letra D. Tá vendo? Fomos pela exclusão. Ah, Rebeca, como que eu faço isso? Pega o ponto-chave do artigo. Qual que é o ponto-chave desse artigo aqui? Pegar quantos salários mínimos e a idade do idoso. Porque se me fala 2 salários mínimos, já tá errado. 60 anos, já tá errado.
Tá entendendo? Pegue os pontos chaves. Tá vendo aqui? Pegue o ponto-chave do artigo que você já consegue, você não fica na dúvida. Porque você ficar entre A, B e D é mais fácil que você ficar entre todos, tá? Bom, vamos partir então para o próximo preparatório. É o ECA, tá? ECA, eu trouxe bastante questão do ECA. Vamos lá. Primeira questão. A Lei 8.069 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, garantindo em seu artigo 3º que a criança e o adolescente, eles gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo à proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em letra A, condições de excepcionalidade e dignidade. B, situações, estratégias e adaptações. C, condições de liberdade e dignidade. D, condições de abrigo e proteção. Letra E, situação de vulnerabilidade e desvantagem. Não? Pesado, né? Letra C, eu vou fazer tudo isso em condições de liberdade daquela criança e dignidade, tá? Artigo 3º, finalzinho. Outra questãozinha. O ECA garante em lei o direito à profissionalização e à proteção ao trabalho do adolescente, e esse é o artigo 60, estabelece que, salvo na condição de aprendiz, é proibido qualquer trabalho a menores de 12 anos, 14, 15, 16 ou 18 anos. Aqui você vai muito também, gente, se esquecer ali na hora do artigo, pelo conhecimento do dia a dia. A gente sabe, 14 anos é o que me diz o artigo 60. Proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Outra questão. Considerando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o dever de assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária é de família, comunidade, sociedade em geral e o Estado? Correto. Família e comunidade somente? Opa. Se tiver aqui palavra somente, cuidado. Família e Estado somente? Responsável legal pela criança ou adolescente? Não. Letra certa, a letra A. É uma responsabilidade solidária, ou seja, eu tenho vários responsáveis pela garantia, pela efetivação. Artigo 4º, tá? Segundo o artigo 232 do ECA, submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, vexame ou constrangimento terá como pena multa de 10 salários mínimos, detenção de 6 meses, detenção de 6 meses a 1 ano ou detenção de 6 meses a 2 anos. E aí? Nesse nosso caso, nós temos uma detenção de 6 meses a 2 anos, quando eu estiver falando dessa forma de submeter a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda, vigilância vexatória, tá? Ou constrangimento. Aqui realmente teria que ter tido uma leitura rápida no artigo, porque é algo mais voltado para uma pena, mas muito tranquilo, tá? Vamos lá. Lembrando que todas essas questões podem ver de cuidado social. Acerca da convivência familiar e comunitária, marque a alternativa incorreta, então, que é a maçãzinha toda. A família é vista como espaço vital em que toda criança tem direito a nascer e crescer em situação de proteção, afeto, segurança e cuidados pode ser considerado um consenso na sociedade. Letra B. À medida que a sociedade enfrenta seus desafios para superar condições adversas, a legislação brasileira vem também se avolumando para abarcar as mais complexas situações de violação de direitos humanos, direitos infantos juvenis, da pessoa idosa, da mulher, do grupo sujeitos a maior vulnerabilidade? A letra C. A legislação brasileira preconiza que toda criança e adolescente tem direito a uma família, cujos vínculos devem ser protegidos pelo Estado e pela sociedade. Letra
D. Peraí, deixa eu só confirmar que está gravando tudo certinho. Tá, imagina eu tô esse tempo todo aqui falando e não está gravando. Ah, que horror. Letra C. A legislação brasileira preconiza. Ai, que eu já li, né? Letra D. Diante da complexidade que envolve o universo familiar, a realidade do dia a dia sinaliza que, para as transformações necessárias para que o direito à convivência na família e na comunidade possa de fato ser efetivado de forma ampliada, será dispensável uma profunda integração. Nossa, vai ser dispensável uma integração de ações, de políticas públicas? Gente, já encontramos o erro. Eu vou dispensar essas políticas públicas? Não, não vou dispensar. Alternativa D. Também tem muita palavra que já te leva a pensar, poxa, eu vou dispensar, já te leva ao erro. De acordo com o artigo 250, o ato de hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsáveis ou sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária em hotel, pensão, motel, em congênere, deve ser considerado infração administrativa. Com base nisso, responda: quais seriam as medidas a serem tomadas na ocorrência dessa situação? Letra A. Prisão do dono do estabelecimento e aplicação de medida socioeducativa para a criança ou adolescente. Nossa, vai aplicar medida socioeducativa à criança? Enfim, socioeducativa? Não, gente, não tem infração nenhuma aqui da criança, tá? B. Apreensão da criança ou adolescente e aplicação de medida correcional ao proprietário do estabelecimento. Instauração na letra C. Instauração de processo judicial e administrativo ao dono do estabelecimento e a pessoa responsável pelo acompanhamento da criança ou adolescente. Letra D. Cassação do alvará para funcionamento do estabelecimento, aplicação de multa, caso o registro dessa seja de natureza reincidente. Letra E. Aplicação de multa e, nos casos de reincidência comprovada, a autoridade judiciária pode determinar o fechamento temporário ou definitivo do estabelecimento. E aí? Letra E. Pode fazer aplicação de multa e, se houver uma reincidência desse ato comprovado, ou seja, uma volta, né, frequente, a autoridade pode determinar o fechamento temporário definitivo desse estabelecimento. Artigo 250, parágrafo 1º, tá? Vamos lá. Diz o Estatuto da Criança e do Adolescente que a colocação da criança e adolescente em família substituta ocorrerá mediante guarda, tutela ou adoção, mediante apadrinhamento, através de família acolhedora, mediante empréstimo ou através de uma certidão. Como que se dá a colocação da criança e adolescente na família substituta? Mediante guarda, tutela ou adoção. É o que diz o artigo 28. Aí aqui, o artigo 25, ele vai me trazer uma definição importante, que é a família natural. A família natural, gente, é aquela formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, pai ou mãe e qualquer que sejam os descendentes, tá? Já a família extensa ou ampliada é aquela que vai estender além da unidade entre pais e filhos ou da unidade do casal, então formada por parente próximo com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculo de afinidade. É o que a gente chama de família extensa, ou seja, é uma família extensa natural. Então, é extensa aos laços de pai, mãe, enfim, tá? Qual forma de violência é entendida como uso da criança ou do adolescente de atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação de forma independente sob patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou meio eletrônico? Letra A, violência sexual. B, violência institucional. C, violência física. D, exploração sexual. Letra E, violência psicológica. Gente, nesse nosso caso aqui, exploração. Por quê?
Violência psicológica? Não. Por quê? Porque eu tenho aqui uso da criança em atividade. Então, atividade não seria psicológica. Outro ponto. O que nos leva a entender que é o uso? Ó, é a exploração sexual, porque eu tenho o uso dessa criança ou do adolescente para essa atividade. Então, está explorando a criança ou adolescente para aquela atividade. Percebe que não é uma violência, é uma exploração. Então, estão explorando a criança ou adolescente para fazerem algo que elas não querem, mas estão obrigando, estão explorando, estão usando essa, essa criança ou esse adolescente. Ok, pessoal? Entendido até aí? Entendido. Vamos continuar então. Só um minutinho. Vamos continuar aqui. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, no capítulo 3, o direito à convivência familiar e comunitária, a está na alternativa correta. Letra A. É direito da criança ou adolescente ser criado e educado no seio de sua família e em nenhuma hipótese ter uma família substituta? Já cancela. E em nenhuma hipótese, vimos que pode. B. É dever da criança ou adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que prejudique seu desenvolvimento. Nossa, quer que prejudique? Não. C. É direito da criança ou adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária e em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Letra D. É direito da criança ou adolescente ser criado e educado em família substituta? Não, gente. Eu quero que a criança seja criada e educada no seio da sua família. É a regra, né? Letra E. É dever da criança ou adolescente ser criada e educada no seio da família paterna e, excepcionalmente, na família materna. Gente, não é isso que me fala quando eu digo de família natural. Ou seja, letra correta, letra D. Tá vendo como que muitas das vezes você pode não ter lido o artigo, mas vai pela forma até de dedução? Artigo 19. Ao ser legitimado pelo ECA, tal órgão tornou-se uma referência no processo de deliberação e acompanhamento de políticas públicas que asseguram e atendem às demandas de proteção para a criança e adolescente. Nós estamos falando do CONSEP, o Conselho de Segurança Pública, da Secretaria Municipal de Assistência Social, do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do MP, o Ministério Público, ou dos conselheiros tutelares. Nós estamos falando, gente, do CMDCA. O CMDCA é um Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Então, é o que me diz o artigo 88. Cada município tem o seu, tá? Cada município tem o seu CMDCA. Então, por exemplo, recentemente aqui no meu município teve o... Agora me fugiu aqui o nome do... Não era congresso. É como se fosse uma representação da comunidade, a sociedade ia fazer um debate, discussão com o CMDCA, foi bem bacana. Eu esqueci agora o nome desse movimento. Outra questão. Tem se evidenciado nos últimos anos o aumento da violência nas escolas públicas ou privadas. Estejam elas situadas na zona urbana ou rural, dos municípios brasileiros e particularmente mineiros. Porque aqui foi de Minas, tá, gente? Tendo como referência os artigos do ECA, principalmente considerando as particularidades das medidas socioeducativas, respondo. Qual o órgão, entidade profissional deve ser acionado no primeiro momento quando o ato infracional acontecer no âmbito da escola? PM, Secretária Municipal de Educação e Superintendente Regional de Ensino, Conselho Municipal, então CMDCA, o juiz da vara da infância, ou promotor, ou o Conselho Tutelar? Polícia Militar. Eu estou falando de ato infracional. Estou falando de um ato infracional. Então já vai para uma outra esfera, tá? Ó, artigo 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será encaminhado à autoridade policial competente. Ou seja, nesse caso aqui da questão, polícia militar, tá bom? Estou falando de ato infracional.
A efetivação do controle. Gente, tem alguma coisa no meu. Acho que saiu. A efetivação do controle social e da participação dos cidadãos na formulação da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente se concretiza por meio do. Presta atenção. Então, a efetivação desse controle social e a participação do cidadão. Ele se efetiva por meio do quê? Artigo 227 da Constituição? Faz muito sentido. Conselho tutelar, Conselho de Educação do Menor Infrator, CMDCA ou as Secretarias Municipais de Assistência Social? O CMDCA. Por isso que eu falei para vocês. Não liga o barulho não, tá, gente, na minha cadeira. Eu esqueci agora, não foi o Congresso, tem até o certificado ali agora, nossa, me fugiu realmente o nome. Mas é um momento que reúne a sociedade, faz aquela reunião ali, escuta debate aqui, debate ali, o que a pessoa acha aqui, o que a pessoa acha ali, ou seja, é um momento ali de uma roda de conversa, né? Bom, de acordo com o ECA, os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou o adolescente devem ser obrigatoriamente comunicados a qual instituição? Então, aqui eu já tenho maus tratos, suspeita ou confirmação. Delegacia local, delegacia da mulher, posto de saúde, vara da família ou o conselho tutelar? Então, obviamente, o conselho tutelar, tá bom? Bora lá. E Estatuto do Idoso, gente, se vocês quiserem dar uma pausa, tomar uma água, um café, por favor, tá, gente? Por isso que eu já gosto de fazer gravado, para dar essa liberdade, porque ao vivo eu acho que prende muita pessoa, então, enfim, eu não gosto muito. Bom, deixa eu só tomar uma água aqui, respirar um pouquinho. Bora. Estatuto do Idoso. Ao idoso de 65 anos ou mais, consideradas determinadas condições para a sua subsistência, é assegurado o recebimento de um salário mínimo mensal por meio do PPC. Essa medida atende, inclusive, ao artigo 14 do Estatuto do Idoso, reiterando que, se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito. Nós falamos isso quando falamos da assistência social. É o judiciário que vai prover? É a assistência social, o sistema de saúde, a defensoria pública ou a iniciativa privada? Nós vimos que é quem? A assistência social. A assistência social vai fazer esse provimento, tá? Nós vimos isso. A Política Nacional do Idoso determina como competência dos órgãos e entidades públicos na área de promoção e assistência social proteger a vida do idoso mediante programas e medidas profiláticas. B. Ofertar serviços voltados para o atendimento das necessidades básicas do idoso, mediante a participação exclusiva das entidades governamentais e não governamentais. C. Criar programas de preparação para a aposentadoria nos setores públicos com antecedência mínima de 5 anos antes do afastamento. D. Criar programas habitacionais, unidades em regime de comodato ao idoso na modalidade exclusiva de repúblicas. Ou letra E. Estimular a criação de incentivos de alternativas de atendimento ao idoso, com centros de convivência, centros de cuidado diurno, casalares, oficinas abrigadas e trabalho de atendimento domiciliar. E aí? A política nacional determina como competência a promoção da assistência social. Nesse estímulo, a criação de alternativas de atendimento ao idoso, centro de convivência, cuidado diurno, casa, lar e oficinas. Outra questão. No que se refere ao direito da saúde, a pessoa idosa tem garantido atenção básica por intermédio do SUAS. B. O atendimento geriátrico psicológico em situação de demência comprovada. C. O atendimento domiciliar, executando-se internação para os impossibilitados de locomover. D. A atenção integral pelo SUS, incluindo atenção especial às doenças que afetem preferencialmente aos idosos. E aí? O que eles têm garantido? A atenção integral do SUS, incluindo atenção especial às doenças, preferencialmente aos idosos, tá? Que afetam a eles. De acordo com o Estatuto do Idoso, no artigo 9º, de quem é a obrigação de garantir à pessoa idosa
A proteção à vida, saúde, mediante efetivação de políticas públicas que permitem o envelhecimento saudável em condição de dignidade. Apenas a família? Já descarta. Apenas? Não. Apenas? Não. Beleza. C e D. C e D ficaria bem assim, né? A Rebeca, a família, a comunidade, a sociedade, o poder público. Não. Do Estado. Como assim, Rebeca? Mas não é toda a comunidade que vai. Sim, mas se eu falo de política pública, quem efetiva uma política pública? É o Estado. Por isso que essa seria uma pegadinha assim, bem bacana. Por quê? Porque eu falo de uma política pública efetivada pelo Estado. De acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, complete a lacuna. Em todo atendimento de saúde, os maiores de parará, terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência. E aí? 60, 65, 70, 75 ou 80 anos? Os maiores de 80 anos terão esta preferência, ok? Parágrafo 2º do artigo 3º. Aí aqui eu trouxe para vocês, cuidado, ó. É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa no artigo 1º. A pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Cuidado, idoso, não confunde, idoso igual, idade igual ou superior a 60 anos. A lei, deixa eu pegar minha caneta. A Lei Federal 10.741 reconhece o idoso como pessoa humana e sujeito de direitos civis. Conforme estabelece o artigo 10º, parágrafo 2º dessa lei, a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangindo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, valores, ideias, crenças, espaços e objetos pessoais são garantidos do direito à vida, respeito, educação, liberdade ou ao bem-estar. E aí? Se eu falo de inviolabilidade, integridade física, preservação da imagem, eu estou respeitando aquele idoso. Então, artigo 10º, parágrafo 2º, eu estou respeitando, ok? No Brasil, né, o Estatuto do Idoso, é uma pessoa idosa internada ou em observação tem direito ao uso de ao uso de apartamento individual na internação? B. A recusa no cumprimento do uso de medicamento? C. A escolha de dieta alimentar que agrade seu paladar? Ou letra D. A presença constante de acompanhante desde que autorizada pelo médico? E aí, o que você acha que é? Letra D de dado, ok? Artigo 16. Se você quiser bater um print, fica à vontade. Pronto. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde, públicos e privados, à autoridade sanitária, bem como obrigatoriamente comunicados. A quem eu vou comunicar? Ao oficial de justiça? À autoridade policial? Ao líder comunitário ou juizado de pequenas causas? Gente, vocês estão falando de uma confirmação, suspeita ou confirmação de violência? Quem que eu vou acionar? A autoridade policial, tá? De acordo com o Estatuto do Idoso, define-se como direito à vida. O envelhecimento é um direito civil e político, sendo obrigação da família garantir às pessoas idosas a proteção à vida e saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o envelhecimento saudável em condição de dignidade. B. O envelhecimento não impede os idosos do exercício de atividades profissionais, mesmo quando condições físicas, intelectuais e psíquicas estão comprometidas. C. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social, sendo obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o envelhecimento saudável em condição de dignidade. D. O envelhecimento é um direito coletivo e sua proteção é um direito social, sendo obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção de vida e à saúde. Letra E.
O envelhecimento é um direito coletivo e público, sendo obrigação do Estado e da família garantir à pessoa idosa o direito a voto e associação. Essa aqui eu vou deixar vocês darem uma lidinha enquanto eu vou tomar uma água aqui, tá bom? E aí, pessoal? O que vocês acham que é? O tempo tá passando. Letra C. O envelhecimento é um direito personalíssimo, gente. É do idoso, é de cada um, ok? Isso que eu falei com vocês anteriormente. Segundo o Estatuto da Pessoa, perdão, segundo o Estatuto do Idoso, é considerada a pessoa idosa e tem assegurado seus direitos às pessoas com idade igual ou superior a quê? 80 anos? 70, 60, 65 ou 60? 60 anos, tá? Opa, abri minha telinha aqui. Bom, vamos agora falar um pouquinho do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Primeira questão. A respeito dos objetivos da acessibilidade, marque a alternativa correta. Desconsiderar a segurança e integridade física das pessoas com necessidade especial de mobilidade? Nossa, desconsiderar? Deixar de assegurar? Nem precisa continuar lendo. Criar barreira? Disseminar a cultura da inclusão, promovendo o crescimento individual e coletivo pela convivência com as diferenças e o reconhecimento do valor da diversidade. Gente, é o que eu falo, tem questão que você vai pela exclusão. Eu vou desconsiderar a segurança, eu vou deixar de assegurar o direito de ir e vir, eu vou criar barreira impeditiva de acesso? Jamais. Bom, aquelas questõezinhas de V ou F. Primeiro aqui. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em integração com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O Poder Judiciário criará instrumentos para avaliação da deficiência e as barreiras urbanísticas são aquelas existentes nos sistemas de meios de transporte. A alternativa que apresenta a sequência correta. Verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. E aí? Pode ficar tranquilo que eu deixo vocês pensarem um pouquinho a respeito. Letra C. Primeiro é verdadeiro, Poder Judiciário, falso, e as barreiras também, falso. Primeiro, certíssimo. Segundo, é o Poder Executivo, não o Poder Judiciário. As barreiras urbanísticas são aquelas nas vias, e as barreiras de transporte são aquelas dos sistemas de transporte. De acordo com o artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de curto prazo? Não. Curto? Não. Não. Médio? Não. Então, eu estou entre a A e a B. Prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, a qual a integração com uma ou mais barreiras pode estimular a participação? Não, eu vou obstruir. Se eu tenho barreira, eu vou estimular? Não. Se eu tenho barreira, eu vou obstruir. Tá? Então, letra B. De acordo com o artigo 4º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, toda pessoa com deficiência tem direito a desigualdade? Não. Procura? Não. Busca? Busca de quê? Enfim. De oportunidades com... Ah, tá, colocar aqui como busca, né? De oportunidades. Pois demais pessoas não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Letra A. Igualdade. Todos têm direito à igualdade de oportunidade. E não vai sofrer nenhuma forma de discriminação. Tá vendo? Questão tranquila? Cuidador social do ano passado. De acordo com a Lei 13.143, perdão, 13.146, pessoa com deficiência, a alternativa correta. Considera as pessoas com deficiência aquela que tem impedimento de curto prazo? Não. Considera as pessoas com deficiência apenas aquela que possui impedimento físico? Não. Pessoa com deficiência, impedimento apenas mental? Não.
Possui impedimento sensorial? Não. Nesse caso, só sobrou a E. Considera as pessoas com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Tá? Bom, outra questão. De acordo com a Lei 13.146, que institui a Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência, considera-se barreiras nos transportes. A inexistência de qualquer barreira no sistema de transporte, a presença de barreiras físicas em parques e áreas recreativas, a gente está falando de transporte, existência nos edifícios públicos e privados, existência nas vias dos espaços públicos ou a existência nos sistemas e meios de transporte. Então, obviamente, estou falando do transporte. Pessoal, eu vou dar uma pausa na aula, porque eu vou lá buscar o nosso material da Lei Maria da Penha e do Estatuto do Servidor Público, porque ficou em outra parte, fechou? Só um minutinho enquanto eu dou pausa aqui e pego lá pra gente. Voltei, pessoal. Peguei aqui o nosso material e depois eu dou pausa de novo para poder pegar o do material do Estatuto, tá? Bom, vamos falar agora acerca da Lei Maria da Penha. Primeira questão. No Brasil, mulheres de todas as idades, classes e raças e vários níveis de escolaridade são atingidas pela violência de gênero. A Lei Maria da Penha constitui um importante instrumento para enfrentar e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. No que concerne à Lei Maria da Penha, julgue o item. Realizar o encaminhamento da mulher vítima de violência doméstica ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal, né, o IML, configura uma das providências de autoridade policial no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Certo ou errado? Corretíssimo. Artigo 11, inciso 2º, tá? Outra questão. No Brasil, aí aqui, né, já li essa partezinha, segunda parte. O juiz poderá determinar o afastamento da mulher em situação de violência doméstica do seu lar sem prejuízo dos demais direitos a bens, guardas dos filhos e alimentos? Certíssimo. Artigo 23, inciso 3. A Lei 11.340, denominada Lei Maria da Penha, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Para efeitos dessa proteção da lei, a criação das condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos compete ao companheiro e à família? Não. Família e poder judiciário? Família, sociedade e poder público? Família e o companheiro, aos filhos e ao Estado? Tá vendo? Muitas das vezes a questão fica muito óbvia. Letra C de certo, tá? Aqui também não tem muito segredo e vai ser bem rápido, tá? Para não tomar muito tempo de vocês. Relativamente à Lei Maria da Penha, marca a alternativa correta. Ó, já consigo ver um erro aqui. Serão asseguradas aos homens e às mulheres as condições para o exercício efetivo do direito à vida, segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, ao respeito à convivência familiar e comunitária? B. O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. C. Cabe apenas ao poder público criar a condição necessária para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. D. A violência doméstica e familiar contra a mulher não se constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Ai, gente, nem vou terminar de ler, né? Letra E. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada, emergencialmente, quando a violência tiver sido realizada contra a mulher servidora? Gente, letra B, tá? A mais óbvia aqui pra gente, tá bom? Artigo 3º, parágrafo 1º. Fechou? Acho que eu tinha trago mais questões aqui, deixa eu ver. Aqui. Nos termos da Lei 11.340, assinale a alternativa
incorreta. Então, eu quero a maçãzinha podre. Já achei. A Lei Maria da Penha dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. B. Toda mulher dependente de classe, raça ou etnia? Não, gente. Independente de classe, raça ou etnia. Então, B, alternativa incorreta. Pode tirar um print, gente, das outras, que todas estão corretas, tá? Ok? Tira o print, porque a gente vai acelerando mais aqui, tá bom? Considerando a minha Lei Maria da Penha, marque a alternativa correta. Toda mulher, independente da classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, para preservar sua saúde física e mental e para seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. B. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo do direito à vida, segurança, saúde, alimentação e educação, cultura, moradia, acesso à justiça, esporte, lazer, ao trabalho, ao consumo de bens e serviços, à supremacia, cidadania, liberdade, dignidade, respeito, convivência familiar e comunitária. Supremacia? Nada a ver. Vedado ao poder público desenvolver política? Vedado, gente? Eita, por favor. Decorre exclusivamente de portaria expedida pelo Ministério dos Direitos Humanos? Ou letra E, cabe exclusivamente ao poder público desenvolver e criar condições? Não. Qual a nossa respostazinha certa? Letra A, ok? Viu? Não tem muito segredo, não. Deixa eu ver aqui, não sei se eu tinha trago mais questões. Quanto às formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, os respectivos entendimentos, assinalar corretamente. Então, física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. Se eu estiver falando de uma conduta que configura retenção, subtração ou destruição parcial ou total de objetos, instrumento de trabalho, documento pessoal, bens, valores e direitos, o que eu estou falando? Então, obviamente, algo material, ou seja, patrimonial. Agora, então vamos riscar aqui o que a gente já usou, tá? Vamos fazendo juntos as questões. Porque para essa aula fazer o download demora uns minutinhos. Eu não quero que fique tarde para vocês, tá? Qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde. Qualquer conduta que, dentre outras, limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais. 3. Sexual aqui, ó. Qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição. E aí? 2. Configura calúnia, difamação ou injúria. Moral. E aqui, 1. 413, peraí, 41352. 41352. Letra A, 41352. Fechou? Fechou. Certinho. A nossa alternativa. Gente, aí aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu trouxe mais alguma questão. Trouxe. À luz da Lei Maria da Penha, assinar a alternativa correta. A violência doméstica e familiar constitui uma das formas de violação dos direitos humanos? Então, obviamente, né, gente? Eu tenho a violência como uma violação. Tal norma não é aplicável a crimes praticados contra a mulher? Gente, por favor. Não caracteriza violência moral a conduta que configura calúnia, difamação? Tem certeza? É sim moral. Viola a moral da mulher. É permitida a aplicação nos casos de violência da pena de cesta básica? Não. E letra E. Aplique-se a Lei 9.099 dos juizados. Então, aqui eu tenho a letra A como afirmativa correta. Outra questão. Assinale a alternativa correta sobre que a Lei Federal 11.340 estabelece como qualquer conduta que configure destruição parcial ou total de objeto. Violência física? Não. Psicológica? Estou falando de objeto. Patrimonial ou moral? Patrimonial, gente. Eu estou falando de bens. Bens
patrimonial, tá? Outra, que é o mesmo caput, mas aqui quer saber, ó, que cause dano emocional e diminuição de autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, degrada ou controla a ação, comportamento, crença e decisão, mediante ameaça. Psicológica, certíssimo, não é moral, não tem nada de material. O chora, violência extracorporal? Nada a ver, né, gente? Violência psicológica. Eu estou falando do que está tocando do psicológico. Quando é moral, aí já vem vexatório, enfim, todas aquelas questões, tá? Vamos lá. Ao tratar das formas de violência, deixa eu abaixar aqui minha contra a mulher, determina que a violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda. A moral, gente, estou falando de violência física. Sua integridade ou saúde corporal, psicologicamente, não. De forma verbal, de forma direta ou indireta, sem sentido. Letra B, sua integridade ou saúde corporal. Tá bom, pessoal? Bom, deixa eu ver aqui. Outra questão. Para a gente finalizar e passar para o estatuto. São diretrizes das medidas integradas de prevenção à violência doméstica contra a mulher, com exceção de promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos e irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero, de raça ou etnia. Letra B. Destaque nos currículos escolares somente o nível de ensino médio para os conteúdos relativos aos direitos humanos, equidade de gênero e ao problema da violência doméstica? Já encontramos o erro. Somente o nível de ensino médio? Não. Negativo. Letra B é o nosso erro. Temos a capacitação permanente da Polícia Civil, Militar, Guarda, enfim, e a implementação também de atendimento policial especializado. Por que a letra B está errada? Porque eu tenho o destaque no currículo de todos os níveis de ensino, tá? Bom, essa aqui também nós já fizemos, tá, gente? Eu vou fazer o seguinte agora, então. Tira um print dessa daqui, desse informativo aqui, tá? Dessa questão aqui, que é praticamente um informativo. E eu vou dar pausa para mudar para o material do Estatuto do Servidor. Só um minutinho. Pronto, vamos lá. Primeira questão. De acordo com a Lei 135 de 2019, tô vendo aqui, meu gatinho ficou quietinho, gente. Nossa, fiquei chocada. Mais de uma hora de aula, ele permaneceu quietinho. Aqui, é coerente, exceto maçãzinha podre aqui. Considera-se servidor público a pessoa legalmente investida em cargo em comissão de livre provimento e exoneração? Letra B. Denomina-se cargo público o conjunto de atribuições e responsabilidades presentes no interior da estrutura organizacional da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do município do Guarujá, cometidas a um empregado público cuja relação de trabalho é exigida pela CLT e legislação correlata? C. Os empregos públicos destinam-se aos agentes comunitários de saúde, admitido por prazo determinado nos termos da legislação federal aplicável à espécie, ou os cargos públicos serão criados por lei, número certo, denominação e padrão de vencimento específico, podendo ser classificados segundo a sua forma de provimento? E aí? Qual alternativa está errada? Letra B. Denomina-se emprego público, tá? Cargo público não é CLT. Certo ou errado? Denomina-se emprego público o conjunto de atribuições e responsabilidades presentes no interior da estrutura organizacional da administração pública direta, autárquica e fundacional, e denomina-se cargo público o conjunto de atribuições e responsabilidades presentes no interior da estrutura organizacional da administração direta, autárquica e fundacional, cometidas a um servidor público regido no regime jurídico de trabalho por esta lei. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente.
Tá, eu acho que eu acabei invertendo. Não inverti, eu acho que eu mesma não consegui colocar aqui o que eu queria colocar. Emprego público, conjunto de atribuições, atividade pendente de escritura. É, ficou quase a mesma função. Mas emprego público, eu tenho CLT e o cargo público eu tenho o regime estatutário, estatuto, tá? Deixa eu tomar uma água aqui, porque tem que tomar água, senão vai chegando uma hora que você já fica assim, sabe? Ah, enfim, por isso que eu quero rápido aqui, porque eu não quero que fique tarde para vocês, entendeu? Eu sei que muita gente vai chegar do trabalho, eu não quero que saia a aula 2 horas da tarde, eu não quero isso, tá? Bom, acerca do cargo em comissão, assinar a alternativa incorreta. Os cargos de provimento em comissão são aqueles a serem ocupados por pessoa de confiança do prefeito em caráter transitório, exonerável a qualquer tempo, cujo provimento dispensa aprovação em concurso público. B. Cargo em comissão é criado por lei, número, atribuição, remuneração, certo, e destina aos servidores que venham a exercer funções de direção, chefia e assessoramento. Letra C. A nomeação para cargo de provimento será feita pelo ato do vereador. Ou D. O ato de comissão serão, no caso, não serão organizados em carreira. E aí? Opa, mudei aqui sem querer. Letra C, gente. Pelo vereador, se eu acabei de ler aqui, nós acabamos de ler que eu tenho uma confiança do prefeito municipal, não faz muito sentido, né? Bom, tratando-se do cargo em comissão, pode-se afirmar que é dever do servidor em cargo de comissão o recebimento de hora extra? O prefeito municipal, na letra B, não pode exonerar o servidor ocupante do cargo de livre nomeação e exoneração nas hipóteses de se tratar de servidora grávida ou de servidor que se encontra em cumprimento de licença para tratamento de saúde. Letra C. A lei poderá estabelecer, além dos requisitos gerais de escolaridade, habilitação profissional e saúde, outros que entendam necessários para a investidura do cargo em cargo em comissão, ou todas as alternativas estão corretas. E aí? Letra, deixa eu pegar aqui. Letra C de certo, tá? De acordo com a Lei 135 de 2012, considera-se provimento. Provimento é o procedimento administrativo a cargo da autoridade competente que propicia o preenchimento de um cargo público mediante a designação de seu respectivo titular. B. Provimento é ato administrativo a cargo da autoridade competente que propicia o preenchimento de um cargo público mediante a designação de seu respectivo titular. Letra C. Provimento é o ato administrativo a cargo da autoridade competente que propicia o preenchimento de um cargo público, podendo ser provido através da readaptação. Ou letra D. Provimento é um processo administrativo a cargo da autoridade competente que propicia o preenchimento de um cargo público sendo vedado estrangeiro. E aí? O que você acha que é provimento? Provimento é um ato administrativo, não tem nada a ver de procedimento, processo, não. Fica a cargo da autoridade competente que vai propiciar o preenchimento de um cargo público, tá? Não tem nada de processo, procedimento. É um ato da administração. Como nós conversamos nas nossas primeiras aulas, o ato é ali a formalidade que a administração pública vai ter, né? Como ela vai exercer ali a sua vontade, né? Assinar a alternativa incorreta, maçãzinha podre, acerca do concurso público, né, de acordo com a Lei Complementar 135 de 2012. Letra A. Concurso público é um procedimento formal que tem como objetivo avaliar aptidões e habilidades com a finalidade de selecionar candidatos e propiciar seu ingresso nos cargos de provimento efetivo. Letra B. Nas diversas etapas do concurso, será assegurada aos candidatos a possibilidade de uso dos recursos administrativos previstos nos respectivos editais de cada certame. Letra C. A aprovação em concurso público gerará direito subjetivo à nomeação do candidato. Ou letra D. O período de validade do concurso será de 2 anos, prorrogável por uma única vez em igual período. Onde eu tenho a maçãzinha podre aqui? Letra C, que não é de certo nesse momento. Gente, a aprovação não gera o direito de nomeação, tá?
De acordo com a seção 2 do concurso público, assinale a alternativa que está em consonância com a Lei Complementar 135. O período de validade do concurso será de até 3 anos, prorrogável por uma vez por igual período? Letra B. A aprovação em concurso público gerará direito subjetivo à nomeação do candidato? Letra C. Fica vedada a estipulação de limites de idade e sexo para o ingresso do candidato na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do município do Guarujá por meio de concursos, salvo os casos previstos em lei? Ou letra D. Todos os candidatos convocados com deficiência ou não poderão escolher se realizarão um exame de saúde para admissão que comprove sua aptidão física e mental para o exercício de atribuições inerentes ao cargo, respeitando sempre a liberdade garantida na Constituição de 88. Letra certa, C de certo. Aqui, gente, é independente. Todos os candidatos vão realizar o exame, tá? Não é essa de... Não tem uma escolha, tá bom? Aqui são 2 anos e que não gera direito. A recusa do candidato em apresentar os comprovantes de cumprimento das exigências do certame não acarretará sua eliminação automática do concurso, certo ou errado? Artigo 35. A recusa do candidato, né, a mostrar, apresentar os comprovantes, acarreta a eliminação do concurso, tá? Acerca da nomeação e da posse, a assinala alternativa é incorreta. Nomeação em ato administrativo de provimento originário de cargo público, praticado pela autoridade municipal competente. Letra B. A nomeação para o exercício de cargo e provimento efetivo obedecerá à ordem de classificação dos candidatos habilitados em concurso público. Letra C. A posse será implementada mediante assinatura do respectivo termo pela autoridade competente pelo servidor público, comprometendo-se o novo titular a observar fielmente os devedores e atribuições do cargo, bem como as demais exigências previstas neste livro e na legislação municipal aplicável à espécie. Ou letra E. Nas hipóteses de readaptação e reintegração, nos termos deste livro, não haverá posse. E aí? Gente, C de não de certo. Posse não é um requerimento administrativo, tá? Vamos lá. Peraí. Opa. A Lei Complementar 135 de 2012 trata do Instituto do Exercício do Cargo Público. Acerca dessa atribuição, assinale a alternativa correta. Letra A. O servidor terá exercício no cargo para o qual foi nomeado, sendo vedado o exercício de atribuições diversas daquelas definidas na lei de criação do respectivo cargo, salvo os casos previstos em decreto municipal. Letra B. O exercício do cargo terá início no 10º dia após a data da posse. Letra C. O exercício do cargo terá início no primeiro dia útil após a data da posse. D. O prazo previsto para a entrada em exercício do cargo poderá ser prorrogado uma única vez pelo período máximo de 10 dias úteis por solicitação do interessado e o juiz da autoridade competente para a prática do ato de provimento. Letra E. O servidor público que não entrar em exercício dentro do prazo estabelecido não será exonerado do cargo. E aí? C. O exercício tem início no primeiro dia útil após a data da posse, tá? Aí aqui, sem querer, aí, ó, essas duas aqui, ó, essa aqui, na verdade, eu coloquei a resposta certa antes de colocar a pergunta. Enfim, pode tirar um print aqui que já apareceu a resposta mesmo, então não tem problema. Bom, pessoal, eu estou assim toda hora, tá? Por conta das minhas costas, toda hora eu tô assim. Gente, chegamos ao término de uma longa preparação. Eu queria muito, de coração, agradecer vocês. Deixa agora eu ter os meus momentos de agradecimento. São 10h56, até 11 horas. Brincadeira. Gente, eu agradeço muito a Deus por cada um de vocês. Vocês fizeram parte, assim, de praticamente todo o crescimento até os 1.000 inscritos do canal. Vocês fizeram parte, porque sempre comentando, eu agradeço muito aos comentários. Nossa, tiveram vários comentários que, assim, gente, eu quase... Nossa, acho que eu quase chorava de tanta felicidade. É muito cansaço, é muito cansaço. Minha mãe recentemente falou que eu estava com muita olheira. Então, assim, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Por isso que tem hora que eu fico aqui com café, para eu poder ficar acordada, para poder ficar acesa aqui fazendo a aula. Porque não é fácil. Mas eu tenho fé que, em nome de Jesus,
todas essas aulas valeu super a pena. Eu queria muito que vocês continuassem aqui comigo no canal, mesmo depois que passar esse concurso. Vai ter agora a GCM de Santos. Se vocês forem participar, eu vou fazer o preparatório. Então, mas eu queria muito que vocês ficassem aqui comigo. Continua, né, comentando no canal, compartilhando, mesmo que não seja um concurso que você vai prestar, mas eu queria muito que vocês ainda tivessem esse contato aqui comigo no canal. Bom, independentemente da sua religião, da sua crença, eu queria muito desejar a vocês uma boa prova, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, já deu tudo certo. Muito obrigada de coração por todo esse período que vocês passaram comigo. Me desculpe qualquer coisa, me perdoe se em algum momento eu falei que eu ia postar uma aula e não postei, mas realmente Deus sabe da intenção do meu coração que eu não fiz por mal, jamais deixaria vocês na mão. Tá bom, pessoal? Agora eu vou ali depois tomar mais um café porque eu preciso ficar acesa, porque ainda tem um concurso de Japeri no Rio de Janeiro, que os alunos também estão esperando as aulas. Tá bom, pessoal? Um grande, grande, grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Por favor, pessoal, não me abandonem, por favor. Tá bom? Deus abençoe, pessoal. Foi um prazer tê-los aqui comigo. Tchau, tchau.